Bem-vindos a mais uma lenda de terror no canal. Motorista de ônibus. Por muito tempo fui motorista de ônibus. Onde eu moro, no México, dirigi por todo o sul do país. Quero mentir às empresas para quais trabalhei, pois é irrelevante para o meu relato. Durante muitos anos, você vive experiências incomuns, dedicando-se a isso, viajando o tempo todo por estradas, ainda mais durante a noite. Mas o que vou contar aconteceu dentro do próprio ônibus. Eu estava voltando com meu colega para Pueblas, de onde a viagem havia começado. E não havia mais passageiros, apenas ele e eu, pois não estávamos mais em serviço, já era noite. Não sei dizer que horas eram, pois não me lembro bem. Mas a escuridão dominava tudo e estávamos conversando sobre tudo quando, de repente, ouvimos batidas. Ele e eu ficamos olhando muito desconcertados e fizemos silêncios para ouvir aquelas batidas fortes. De repente, ela- elas voltaram a ser ouvidas, mas agora podíamos senti-las. Vinham da parte inferior do ônibus. Meu colega, assim, verificou a área dos assentos, mas não havia nada ali. Ele disse que claramente podíamos ouvir aquelas batidas mais fortes de lá, e que estava certo de que vinha do porta-malas. Não tínhamos ideias do que as estavam causando, pois o porta-malas estava completamente vazio. Decidimos parar à beira da estrada para ver o que estava causando aquelas batidas. Mas quando, abri... Mas quando abrimos, pararam como já sabíamos, não havia nada ali. Também não havia nada na pequena cabine onde os motoristas dormem em viagens longas. Apenas subimos novamente e continuamos a viagem. As horas correram e meu colega me contou que, quando foi dormir, sentiu como se alguém mexesse em seus cabelos, mas pensou que estivesse sonhando. Mas depois de sentir de novo, estava certo de que era algo mais. Continuávamos fazendo várias viagens nesse ônibus. Havia passageiros que diziam ouvir gritos ou vozes no porta-malas e vinham até mim ou ao meu colega preocupados, dizendo que alguém estava lá pedindo para pararmos para ajudar-nos. Tínhamos que explicar a eles para não se preocuparem, que se ouvissem algo não era nada, embora muitos ficassem ainda mais assustados. A situação chegou a tal ponto que tivemos que pedir à empresa que nos desse outra unidade, devido às diferentes reclamações dos passageiros que ouviam vozes, gemidos e batidas em cada viagem. Não eram todos que ouviam, e isso deixava os outros passageiros irritados, assimilando como loucura. Depois de algumas semanas, finalmente nos mudaram de ônibus. Nunca soubemos ao certo o que havia ali, embora houvesse rumores entre os operadores dessa linha, que diziam que eram almas penadas de dois jovens indocumentados. Diziam que há anos foram colocados no porta-malas de um ônibus dessa empresa para viajar para outro estado sem identificação, mas um grupo criminoso os pegou em uma blitz, tirando-lhes a vida e obrigando os operadores daquela época a levarem seus corpos no porta-malas.
Sim, essas coisas costumam acontecer nas estradas mexicanas e agora estávamos quase certos de que nosso ônibus era o que havia transportado esses corpos. Talvez por isso suas almas ainda estivessem ali. O que vocês acham? O coveiro. Eu era o coveiro do vilarejo, acostumado com a solidão das noites entre túmulos e lápides, mas houve uma noite que jamais esquecerei. Quando a terra sob meus pés contou uma história diferente, era noite e o vento sussurrava segredos antigos, enquanto eu cavava uma nova sepultura. O som da pá contra a terra era o único ruído até o que algo bateu de volta. Um som abafado, como se algo estivesse tentando escapar do seu leito eterno. A princípio eu pensei que fosse minha imaginação, mas então a terra começou a se mover. Mãos pálidas e sujas surgiram agarrando-se à borda da cova. Eu congelei meu coração batendo como um tambor de guerra. A criatura que emergiu era uma visão grotesca com olhos que brilhavam com uma fome insaciável. Ela se ergueu e eu sabia que tinha que fugir. Mas minhas pernas não obedeciam. Ela se aproximou e eu pude ver a terra caindo de sua pele como a casca de uma árvore morta. Um grito que rasgou a noite. Ela avançou. Eu acordei no chão, frio, o sol nascendo e banhando tudo que uma luz dourada foi apenas um pesadelo. Pensei, aliviado, mas então vi a cova aberta e as marcas e arranhões na terra. Soube que a noite passada havia sido terrivelmente real.